presidente, JBS. Irmãos JBS agora com Luiz Inácio Lula da Silva. Eles que haviam sido condenados agora já movimentam tudo para estar próximo de Luiz Inácio Lula da Silva. E o PT que movimenta milhões no Congresso em emendas. Tudo isso você vai entender agora aqui no canal. Após delatarem Lula na Lava Jato, os irmãos Batista tentam uma reaproximação do petista. Após delatarem o atual presidente Lula na Lava Jato, os irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBS, se distanciaram do PT e tentaram se aproximar de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. Até contrataram o advogado Frederico Wassef, de confiança da família do ex-presidente, mas sem nenhuma chance. Uma das tarefas de Wassef era tratar da repactuação do acordo da delação premiada dos irmãos Batista de 2017. Ou então era um movimento para dizer que Bolsonaro tinha alguma coisa com a JBS. O que aconteceu? Não deu certo. Sem procuração oficial, eles não entregaram uma procuração oficial, parecia que era só para dar notícia, né? Parecia que é só para cair na mídia, que o mesmo advogado estava trabalhando então com os criminosos, mas aí de repente eles próprios não dão. Como que você contrata um advogado e não dá uma procuração para ele? É um absurdo isso, não é? É uma coisa assim que dá para se perceber que tinha treta aí no meio. Com a volta de Lula, então, ao Planalto, os Batista rapidamente contrataram, sabe quem? Cristiano Zanin, advogado e homem de confiança do presidente. A missão de Zanin seria reconstruir, então, pontes após Joesley contar na Lava Jato que tinha conta no exterior para pagar propinas a Lula e Dilma. Preste atenção, agora os irmãos Batista contratam Cristiano Zanin para poderem novamente reconstruir as pontes com Lula e Dilma, já que Joesley contou na Operação Lava Jato que tinha contas no exterior para pagar as propinas a Lula e Dilma. Por nova ligação com o PT, os irmãos Wesley e Joesley Batista contrataram então o novo advogado, causando um alvoroço no meio jurídico. Os irmãos da JBS acabam de contratar Cristiano Zanin, advogado de Lula. Para quem não se lembra, Joesley revelou na Lava Jato que tinha conta no exterior para pagar a propina para Lula e Dilma. Zanin certamente terá a missão de apagar ou de aparar essa aresta. Tarefa fácil para eles, né? Basta dizer que foi tudo um mal entendido. Ademais, Joesley e Wesley têm vasta experiência em resolver esse tipo de problema com o PT. E por que não dizer, o PT também tem muita experiência em resolver esses atritos com quem um dia foi participante de toda a roubalheira, infelizmente. A equipe de Lula também no Congresso agora já começa a movimentar 330 milhões das emendas de relator. Já tem dinheiro para ser distribuído, então Joesley e Wesley Batista já têm planos também para trabalharem ao lado do PT. Dos 15 vice-líderes definidos por Lula na Câmara dos Deputados, 4 já solicitaram as emendas de relator, no total de quase 125 milhões, de acordo com as informações do site Metrópolis. Juntando os valores requeridos por ministros do petista, a quantia chega a 330 milhões. Durante a campanha eleitoral, Lula fez diversas críticas ao orçamento secreto. Em uma delas, chegou a chamá-lo de a maior vergonha deste país. Na relação de indicações de emendas de relator, estão os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Daniela do Vaguinho, que é a do Turismo, que tem aquele monte de denúncias contra ela, né, sobre as milícias, sobre as conexões e ligações dela lá com os bandidos, Juscelino Filho, das Comunicações,
André de Paula, da Pesca, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Já entre os parlamentares que pleitearam aporte financeiro estão Damião Feliciano, Emanuel Pinheiro Neto, Pedro Paulo e Igor Timó. As solicitações dos recursos foram feitas depois do primeiro turno da eleição presidencial. O orçamento secreto é um esquema tão sofisticado que nem os próprios jornais conseguem comprovar os crimes, constatou o jornalista Silvio Navarro em um artigo publicado na revista Oeste. A história surgiu em maio do ano passado nas páginas do Estado de São Paulo e, de acordo com a publicação, o governo usou uma parte dos recursos do orçamento destinado às chamadas emendas parlamentares para obter apoio de um grupo de deputados que compõe o famoso Centrão. A partir de algumas premissas, algumas perguntas podem ser respondidas. Quem é o responsável pela análise do orçamento? Uma comissão mista formada por 12 deputados e 12 senadores com o mesmo número de suplentes. Esse grupo debate e delibera sobre uma série de matérias até chegar à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é ela que define quais serão os gastos prioritários do governo no ano seguinte. Da LDO surge a LOA, que é o orçamento propriamente dito e que vai à votação no fim do ano. Desse bolo do orçamento, uma fatia é reservada aos parlamentares, as emendas. São recursos que os deputados apadrinham, ou seja, carimbam seus nomes, destinados às obras em seus redutos eleitorais. E é claro que agora a equipe de Lula já solicitou mais de 330 milhões destas emendas de relator. Tudo isso com o dinheiro do povo brasileiro, com o dinheiro público. E o povo brasileiro precisa saber aonde está indo esses milhões, né? Esses milhões que saem da nossa conta que fica lá no governo, que fica lá no Congresso, que fica lá nos cofres públicos e que a gente mesmo não vê nem cheiro desse dinheiro, mas eles estão sabendo muito bem o que fazer com eles